Saudações, bem-vindos a este canal, a Escola de Profecia, que a graça e a paz de Cristo habite ricamente no seu coração. Estamos aqui para acompanhar a progressão dos acontecimentos na aregimentação das nações, para o conflito final da grande controvérsia. E também iremos continuar, lembram que iniciamos uma série, um debate com as testemunhas de Jeová. Vimos 2 temas, falamos sobre o nome de Deus e abordamos algumas questões ligadas a o quanto alguns nomes dados a Deus no Antigo Testamento são usados para Cristo no Novo Testamento. Isto foi interessante. Iremos dar continuidade. Na verdade, eu estou compartilhando as minhas experiências sobre como estudar com as testemunhas de Jeová de forma a levá-los à palavra de Deus, pois muitos sinceros existem lá e nós precisamos estudar com eles de fato. Irmãos, iniciou em 19 de maio o reavivamento eucarístico nacional católico nos Estados Unidos da América, que vai reunir dezenas de milhares de pessoas no Estádio Lucas, em Indianápolis, em julho. Irmãos, estas eucaristias estão sendo realizadas em 4 estados americanos: Califórnia, Connecticut, Minnesota e Texas. E são cultos públicos evangelísticos, com o objetivo de reviver a devoção em massa comum nas gerações passadas nos Estados Unidos da América. Ora, irmãos, como o papado, o catolicismo está trabalhando muito nos Estados Unidos da América, e agora eles estão preparando este grande reavivamento em julho. Um grande reavivamento, irmãos, vejam aqui, 19 de maio de 2024. Porque os católicos dos Estados Unidos da América estão planejando peregrinações em comunidades por todo o país. Boa pergunta. Por quê? E nós encontramos a resposta, está aqui. Centenas de católicos marcham por Washington, lembram? Quando os nossos irmãos cercaram o Capitólio dos Estados Unidos da América e eles disseram: devemos fazer isso todos os dias até que o país se converta e até que nossos líderes se convertam. Portanto, o objetivo destas procissões, destas cruzadas católicas na América, é para converter a nação, é para converter os líderes políticos. Isto é muito interessante, irmãos. Vejam que a peregrinação eucarística já começou, 21 de maio de 2024. Vejam, irmãos, peregrinação eucarística nacional, um ano de envio missionário. E não se esqueçam que o objetivo destas peregrinações é de reviver a devoção nacional. E nos disseram, quando marcharam para Washington, ou em Washington, que o objetivo é converter a nação, converter os líderes políticos. Irmãos, parece que existe um plano em comum entre católicos americanos e protestantes americanos, pois os protestantes também buscam converter a nação para Deus, o chamado movimento nacionalista cristão. Nós lemos no Espírito de Profecia que nos últimos dias o protestantismo e o papado agirão de comum acordo nos Estados Unidos da América. Irmãos, vejam que é dito, uma série há muito planejada de peregrinações católicas começou nos Estados Unidos da América neste fim de semana. E aí o homem diz, esse homem aí embaixo diz, as 4 longas peregrinações parecem não ter precedentes. Em outras palavras, são coisas novas acontecendo na América. E ele continua dizendo, é difícil numa igreja de 2000 anos fazer algo pela primeira vez, mas uma procissão tão longa, com tantas pessoas, pode ser a primeira vez que isso foi tentado na história da Igreja Católica. Irmãos, estamos testemunhando coisas novas, coisas inéditas na história da Igreja, na história dos Estados Unidos da América. E eu vos diria que isto tem um cheiro profético. Vejam aqui, irmãos, a peregrinação representa um esforço para reviver um tipo de devoção. Um tipo de devoção em massa que já foi mais comum nas gerações passadas do catolicismo nos Estados Unidos da América e além. Em outras palavras, o papado, com estas peregrinações, busca reviver o catolicismo na América, assim como estava bem vivo nos anos atrás. Este é um movimento para um restabelecimento da influência do papado
na América. Vejam, é dito, o orçamento para o reavivamento eucarístico nacional é de cerca de 23 milhões de dólares, meus irmãos. 23 milhões de dólares para um reavivamento eucarístico nacional na América. Muito dinheiro, irmãos. Muito dinheiro para um projeto pequeno. O fato é que este não é um projeto pequeno. Este é um dos maiores projetos do papado nos últimos anos. Vejam aqui. A fé tem poder de mudar a história, diz o arcebispo no início da peregrinação eucarística. Então, o que o papado quer? Mudar a história, mudar o rumo do catolicismo na América, levar a América de volta à devoção em massa, como acontecia nos anos passados. Vemos o vídeo, irmãos, bem curtinho. The revival is a grassroots movement that aims to reignite America's faith in the Eucharist. O reavivamento é um movimento popular que visa acender a fé da América na Eucaristia. Another Catholic tradition is also making a historic return in the U.S. Outra tradição católica também está a fazer um regresso histórico aos Estados Unidos da América. The National Eucharistic Pilgrimage will pave the way for the Congress. A peregrinação eucarística nacional abrirá o caminho para o Congresso. Meus irmãos, 23 milhões de dólares foram lançados por organizações privadas. Doações privadas para este evento, este grande congresso, este grande reavivamento em julho de 2024 na América. Bem, estamos vendo aqui um movimento para promover as tradições católicas na vida da nação. E não se esqueçam, irmãos, que a Eucaristia está profundamente ligada à adoração dominical, porque é no domingo que a Eucaristia é ordenada a ser celebrada. Vejam aqui, Catecismo da Igreja Católica. Vejam, é dito, a celebração dominical do Dia do Senhor e de sua Eucaristia está no coração da vida da Igreja. E eles dizem que domingo é o dia em que o mistério pascal é celebrado à luz da tradição apostólica e deve ser observado como o principal dia santo da obrigação na Igreja Universal. Não só, o Papa de Roma também falou sobre a Eucaristia no contexto dominical e climático. Vejam que agora o clamor é para que a América volte à celebração eucarística. Vejam, irmãos, o Papa disse na Laudato Si, no domingo, nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial, porque, segundo eles, o domingo, à semelhança do sábado judaico, é nos dado como um dia de cura. Como um dia de cura, meus irmãos. Bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer neste movimento. Mas estamos vendo exatamente que o papado está se preparando. Está se preparando, meus irmãos. E a América, como eu disse há bocado, já tem um movimento de protestantes evangélicos nacionalistas cristãos que tem o mesmo objetivo: transformar a América, evangelizar a América, tomar o poder do Estado. E de acordo com o espírito de profecia, o papado e o protestantismo agirão de comum acordo. Nós estamos vendo que eles têm um objetivo comum: influenciar a nação, influenciar o Estado. Irmãos, vamos passar disso. Vamos falar um pouco sobre um tema muito importante, debatendo com as testemunhas de Jeová. Os nossos amigos testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, que ele foi criado por Jeová Deus. Ele é uma criatura e, portanto, não merece nenhum tipo de adoração. Bem, eles baseiam-se em alguns textos como Colossenses capítulo 1, que fala sobre Jesus como o primogênito. E diz então que primogênito é o primeiro filho, o primeiro a nascer de Deus. O unigênito é o único semelhante a Deus. Será isto verdade? Vamos entender hoje o que é primogênito e unigênito. Quando a Bíblia diz que Jesus é primogênito, está dizendo o quê? E quando diz que é o unigênito, está dizendo o quê? Começamos lendo uma passagem interessante, mas também um pouco chocante. Neste livro, A Verdade que Conduz à Vida Eterna. É um livro das Testemunhas de Jeová.
Na página 47 você pode procurar. Eles dizem o seguinte: a Bíblia informa-nos que ele é o filho primogênito de Deus. Estão falando de Jesus. Que Jesus é o filho primogênito de Deus. E eles dizem que isto significa que foi criado antes dos outros filhos da família de Deus. Ele é também um filho unigênito de Deus, visto que é o único diretamente criado por Jeová Deus. Ele é o agente principal de Deus. Uau, interessante. Já que a Bíblia fala de primogênito, as testemunhas de Jeová estão dizendo que Jesus, então, é o primeiro a ser criado por Deus. Já que a Bíblia fala de Jesus como unigênito, estão dizendo que Jesus é o único diretamente criado, né, e semelhante a Jeová Deus. Bem, isto é pegar o português, aliás, o inglês, de onde vem a tradução Novo Mundo, para a teologia. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, e temos que voltar lá às línguas originais da palavra de Deus. Irmãos, as testemunhas de Jeová baseiam-se em Colossenses capítulo 1, verso 15, para dizer que Jesus Cristo foi criado por Jeová Deus. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Colossenses capítulo 1, verso 15. Escutemos muito bem o que a palavra de Deus diz. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Está falando de quem? De Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. É aqui. As testemunhas de Jeová pegam esse texto e dizem que Jesus é o primeiro a ser criado. Ele é o primeiro filho de Deus. Bem, se nós lermos o verso número 18 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz, vejam aqui o verso número 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Meus amigos, se Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito sobre toda a criação, e os nossos amigos, testemunhas de Jeová, dizem que por ser o primogênito de toda a criação, foi o primeiro a ser criado por Jeová Deus. Por que agora, no verso 18, que diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, não dizem que ele foi o primeiro a morrer? Não dizem que foi o primeiro a ressuscitar? Será que Colossenses 1, verso 18, está dizendo mesmo que Jesus foi o primeiro a morrer se ele é o primogênito dos mortos? Se ele é o primogênito dos mortos, foi o primeiro a morrer ou a ressuscitar? Portanto, meus amigos, nós entendemos que a palavra primogênito na Bíblia nem sempre significa o primeiro filho. Nem sempre significa o primeiro a nascer. O que significa então? Vemos aqui. Irmãos, eu não sou teólogo, eu aprendi isto pela força da vontade. Tem algumas palavras em grego que eu não vou conseguir pronunciar. Vocês podem procurar aí um teólogo que seja sério, ele vai ler muito bem para vocês estas palavras em grego. Mas são estas mesmo. Vejam, irmãos, a palavra grega para primogênito nestes textos é prototokos. Me perdoem os grandes teólogos, mas é essa palavra. Eu só não sei pronunciar muito bem. Prototokos. Irmãos, a palavra prototokos é usada não só para a primeira pessoa que nasce na família, mas também significando primazia ou importância. E é essa palavra grega, prototokos, que é usada tanto em Colossenses capítulo 1, verso 15, quanto em Colossenses capítulo 1, verso 8. Jesus, quando é dito que ele é o primogênito de toda a criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado, mas que ele tem primazia sobre a criação. Quando o verso 18 diz que ele é o primogênito dentre os mortos, não está dizendo que ele foi o primeiro a morrer ou a ressuscitar, porque isto não é verdade. Mas está dizendo que ele tem primazia sobre a morte. A ressurreição, ou a morte de Jesus e sua ressurreição, trouxe o quê? Ressurreição para todos os justos. Percebem? Irmãos, se nós pegarmos a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz o texto de Jeremias capítulo 31, verso 9, da seguinte forma. Estamos lendo primeiro aí da Septuaginta. Diz: Efraim é meu prototokos. É a Septuaginta que está dizendo. Efraim é meu prototokos, que traduzimos por primogênito. Eu estou usando a versão
a Nova Versão Internacional, que em Jeremias capítulo 31, verso 9, diz que Efraim é o meu filho mais velho. Mas a pergunta que deveríamos fazer é: será que Efraim foi mesmo o filho mais velho de Jacó? Será que Efraim foi o filho mais velho de José? Será que Efraim foi o filho mais velho de Israel? O que diz a palavra de Deus? Porque a Bíblia está dizendo, em Jeremias 31, verso 9, que Efraim é o primogênito. Vamos lá para Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, começando do verso 51. Começando do verso 51. O que diz a palavra de Deus? Verso 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Verso 52. Ao segundo filho chamou Efraim. Irmãos, o primogênito de José foi Manassés, não foi Efraim. O primogênito de Israel foi Manassés, não foi Efraim. Mas a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 31, verso 9, que Efraim é o meu primogênito. Com isto, irmãos, nós entendemos que primogênito, a palavra prototokos na Bíblia, nem sempre significa o primeiro a nascer. Êxodo capítulo 4, verso 22. Irmãos, vamos aqui. Êxodo capítulo 4, verso 22. O que diz a Bíblia? Verso 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu primeiro filho. Eu pergunto, quem foi o primeiro filho no contexto do nascimento de de Jacó e Esaú? Quem foi o primeiro? Claro, Esaú é o primogênito de Isaac. Mas Deus manda Moisés ir ter com Faraó, dizendo: Israel, Jacó é o meu primogênito. Por quê, irmãos? Porque nem sempre a palavra primogênito, prototokos, significa primeiro filho. Mais um exemplo. Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, versos 20 a 27. Eu quero que leamos, porque este texto é rico em detalhes. 89, 20 a 27. Começando do verso 20, a palavra de Deus diz: Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. 21. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo sujeitará a tributos e nenhum injusto o oprimirá. Verso 23. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. 24. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Agora o verso 27, irmãos. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Davi seria nomeado por Deus o primogênito. O primogênito. Irmãos, a palavra primogênito nem sempre significa o primeiro filho. Porque o primeiro filho de Jessé nem foi Davi. Davi era o filho mais novo, mas Deus o chamou de primogênito. Primogênito na Bíblia tem um sentido de primazia, de importância. E notem que, na sua relação para com o Pai, Cristo nunca é chamado na Bíblia de primogênito. Primogênito de Deus. Não, ele é chamado de unigênito do Pai. Percebe, irmãos? Unigênito do Pai. Voltemos para Colossenses capítulo 1. Voltemos para lá, que eu quero sublinhar algumas coisas interessantes. Colossenses capítulo 1. Aqui está, Colossenses capítulo 1. Leamos agora os versos 15 a 17. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Quem criou tudo isto? Jesus. Continua o verso 16.
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por quem? Por Jesus. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Se Jesus é antes de todas as coisas, o que existiu antes dele? O que existiu antes dele? Irmãos, continua. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Jesus é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Nele todas as coisas subsistem. E a pergunta que eu faço aos amigos testemunhas de Jeová: Jesus deve ou não ser adorado? Outra pergunta para a testemunha de Jeová: você está vivo porque é alguém que o mantém. E a Bíblia está a dizer que em Jesus todas as coisas subsistem. Você está vivo porque Jesus o mantém. Você está vivo porque Jesus o criou. E volto a perguntar: ele merece ou não a sua adoração? Porque a Bíblia está dizendo que ele criou tronos, criou soberanias, criou poderes, criou autoridades. Ele está acima de todas essas autoridades e poderes. Ele deve ou não ser adorado? Meus amigos, aqui no verso 15, se Paulo quisesse dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, ele não usaria a palavra prototokos. Usaria a palavra protoktistos. Porque Paulo não diz que Jesus é a primeira criação. Não. Paulo não diz que Jesus é a primeira criação de todas as outras. Mas diz que ele é o primeiro de toda a criação. Ou seja, é a causa e o originador da criação. E Jesus como unigênito, nós lemos em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, vamos ao grego, que eu não falo grego, mas a palavra usada para unigênito é monogenes, que deriva de duas palavras gregas. Monos, que significa um, só, único ou singular, e genos, que significa espécie. Então, monogenes significa único, da mesma espécie. E notem, irmãos, que a palavra unigênito sempre aparece para Cristo no contexto de sua encarnação. O Filho de Deus chegou à existência humana, recebendo vida de maneira diferente dos outros seres humanos, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Maria gerou do Espírito Santo. Ele é chamado Filho único, monogenes. Foi o único ser humano que nasceu também como Deus. Queridos, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu quero terminar lendo esse texto para vocês. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Falando de Jesus. João, na sua primeira visão, na ilha de Patmos, ele prostrou-se, caiu com o rosto em terra ao contemplar a glória de Cristo. E vejam o que Jesus diz no verso 17. Na verdade, o que João disse: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Irmãos, primeiro e o último em grego é alfa e ômega. Jesus é o primeiro e ele é o último. Ele é o Criador de todas as coisas e ele merece a nossa adoração. Irmãos, nós podemos buscar conforto na certeza de que temos um Deus conosco. Emmanuel, Jesus Cristo, e ele nos convida a não temer. Ele diz: não tenha medo. Ele conhece seus desafios. Não tenha medo. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele tem as chaves do inferno. É nesse Jesus que nós precisamos de pôr nossa confiança. Esse Jesus merece adoração, porque ele é o Criador. Ele criou você e você deve o adorar, porque ele é o seu Criador. Meus irmãos, nós vamos continuar a debruçar sobre vários temas aqui da Palavra de Deus. Eu convido vocês a acompanharem e que compartilhem para que a Palavra de Deus seja o nosso firme alicerce, a nossa defesa contra as hostes do mal. Convido vocês a uma oração. Obrigado, Senhor, por nos abrir a sua palavra nesta hora da noite e nos fazer compreender que o Senhor é Deus. Jesus Cristo é Deus. Não importa o que os homens digam, o que importa é o que a sua palavra diz.
Jesus é o Criador. Ensina-nos, Senhor, a lhe adorar e, acima de tudo, a desenvolver um relacionamento profundo consigo. Entregamos nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, nós nos veremos no próximo estudo aqui no nosso canal, pela graça de Deus. Até lá.